O transtorno bipolar ainda é um assunto que causa muitas dúvidas. Muitas pessoas procuram entender e se informar sobre essa doença. Além disso, o termo bipolar caiu em uso vulgar. Algumas pessoas usam desse termo como se fosse uma ofensa ou uma piada. Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo, e se você quer ter um momento de aprendizado e reflexão aí no seu dia, fica aqui comigo. E aí pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai ser sobre o transtorno bipolar. A gente vai ter a participação do Rodolfo Sampaio, do canal Mais Psicólogos, então acompanha aí que o conteúdo tá incrível. Aproveita e já deixa seu like, se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, fechou? O transtorno bipolar é uma doença psicológica caracterizada pela mudança descontrolada no humor. É o seguinte, pessoal. Todos nós mudamos de humor em determinadas situações. Nós reagimos a diferentes estímulos e mudamos nosso estado de humor. Isso é normal. Agora, no transtorno bipolar, a pessoa não consegue ter essa estabilidade, por conta até de algumas alterações cerebrais. Isso costuma trazer muitos prejuízos significantes para a vida da pessoa. Pessoas que sofrem de transtorno bipolar costumam alternar do humor eufórico, também chamado de mania, para o humor depressivo e vice-versa. Tudo de uma forma intensa. Existem 4 tipos de transtorno bipolar. Cada um se diferencia pela intensidade aí da mudança de humor, pela duração e pelos comportamentos. No transtorno bipolar do tipo 1, que é considerado o mais grave, a pessoa passa pelos sintomas de uma forma muito intensa, muito forte, passando pela fase de euforia grave, que é o estado maníaco, por até pelo menos 7 dias, alternando para a fase depressiva. Quando a pessoa passa pela fase maníaca, ela costuma apresentar uma exagerada autoestima, ela costuma se ver além do que é esperado, apresenta também pouca necessidade de dormir, ela tem dificuldade de pegar no sono, prefere ficar altas horas acordada, sente que não precisa dormir, costuma ter também um comportamento mais impulsivo, tem dificuldade no controle das emoções, faz as coisas na impulsividade. Além disso, demonstra uma extrema necessidade de conversar. É uma pessoa que quer falar o tempo todo, não deixa as pessoas falarem, fala mais rápido, tem a fala mais acelerada. Outro sintoma é que a pessoa fica distraída, a parte de concentração fica prejudicada. Então nessa fase de euforia, a fase maníaca, a pessoa demonstra uma energia acima do esperado e possui muita dificuldade em lidar com ela. Agora na fase depressiva é o contrário, a pessoa já apresenta uma extrema falta de energia, é uma pessoa que está desanimada, tá numa aparência assim de estar cansada, com o humor deprimido, ela fica mais isolada, chorando e tudo mais. Apresenta também sentimento de culpa excessiva, é uma pessoa que fica se culpando muito, se cobrando muito. Também apresenta falta de concentração, é uma pessoa que costuma estar mais distraída e também perda de prazer e interesse nas atividades. Então tudo aquilo que era interessante para ela, ela demonstra desinteresse por isso. Então, durante essas alterações de humor, a pessoa pode apresentar comportamentos agressivos, ideação suicida, psicose, que são os delírios, são comportamentos mais impulsivos, mais arriscados e que em algumas situações ela pode precisar de cuidados hospitalares, além de trazer vários prejuízos para a vida profissional, social e familiar da pessoa. O transtorno bipolar do tipo 2 é bem parecido com o tipo 1, mas os sintomas da fase de euforia e depressiva são mais leves. A duração desses sintomas podem ser menores e o tipo 2 costuma trazer prejuízos médios para a vida da pessoa. No transtorno bipolar não especificado, que é o terceiro tipo, os sintomas são similares, mas não apresenta duração ou intensidade o suficiente para ser diagnosticado como transtorno bipolar. Agora, o último tipo é a ciclotimia, que é considerado um quadro mais leve do transtorno bipolar. A pessoa passa pela fase de hipomania, que é uma euforia leve, apresentando bastante energia, bastante entusiasmo, e de repente ela já passa por estado depressivo, a energia já cai. Isso pode acontecer várias vezes durante o dia, e esses sintomas podem durar até 2 anos.
mas é um tipo de transtorno que não costuma trazer muitos prejuízos para a vida da pessoa. Agora, pessoal, o psicólogo Rodolfo Sampaio vai continuar a explicação sobre o transtorno bipolar. Acompanhe aí. E aí, Newton? Que prazer imenso estar aqui contigo no seu canal. Primeiro, eu acho que é óbvio, porque admiro bastante o seu trabalho, de uma forma geral, não só aqui no YouTube, mas também fico feliz de poder aparecer aqui para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais, enfim, explicar um pouco mais para as pessoas o que é o transtorno bipolar, porque de fato entendo também que muita gente tem muita dúvida sobre isso, então bora lá. Para começar, eu queria pedir para você que está assistindo o vídeo, você mesmo que está aí do outro lado, que você comentasse aqui embaixo se você já conviveu com alguém que tem transtorno bipolar, ou pelo menos que você saiba disso, se em algum momento da sua vida você teve contato com alguém que tem esse diagnóstico. Por que eu estou perguntando isso? Porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que, ela tem uma estimativa, na verdade, que cerca de 45 milhões de pessoas têm esse diagnóstico, têm essa doença. É muita gente, 45 milhões de pessoas é bastante gente. E aí quando eu considero que poxa, é muita gente, é muito provável também que eu, que você, enfim, que a gente já tenha tido contato com alguém com esse diagnóstico. E é legal não, né? É interessante a gente pensar do quanto são 45 milhões de pessoas teoricamente com esse diagnóstico, mas com certeza existem milhares que não têm esse diagnóstico, que não chegaram a ter esse diagnóstico. E aí eu acho que isso acontece por diversos motivos, desde falta de informação, falta de condições de buscar um acompanhamento, uma avaliação psicológica, enfim. Mas é muita gente, então é muito provável que você já tenha tido contato com alguém, ou talvez você nunca tenha nem imaginado que talvez aquela pessoa do seu lado, com um humor um pouquinho diferente, talvez tivesse um transtorno bipolar. Tá, Rodolfo, entendi. Talvez eu já tenha tido contato com alguém que tem esse transtorno, mas da onde que ele vem? Da onde que surge isso? Bom, o que a gente tem até hoje, pelo menos até hoje que esse vídeo está saindo, é que cientificamente, a partir das principais pesquisas em relação ao transtorno bipolar, é que não existe um único fator para que o transtorno apareça, que o transtorno se desenvolva em alguém, mas a gente tem algumas teorias que mostram alguns fatores muito importantes. O primeiro deles é o genético, então o fator genético ele é fundamental para o aparecimento ou não desse tipo de transtorno. E aí quando eu digo genético, a gente está pensando mais no nosso DNA. Então quando a gente nasce com uma carga genética que vieram dos nossos pais, dos avós, enfim, das gerações anteriores à nossa. E nessa carga genética a gente tem algumas predisposições, ou seja, a gente tem mais chance de desenvolver uma doença ou outra. E aí talvez para ficar mais fácil, você pode pensar, por exemplo, que é muito comum de acontecer, que sei lá, a minha avó tem diabetes, a minha mãe também, e eu quase estou desenvolvendo. Isso é uma predisposição genética muito clara, até muito fácil a gente identificar isso. Tem algumas doenças que isso aparece com uma facilidade, a gente percebe muito fácil. Outras, nem tanto. E o transtorno bipolar, assim como basicamente todos os transtornos mentais, eles têm uma carga genética muito grande, uma predisposição genética muito grande, melhor dizendo. Tá, quer dizer que é só genético? Não, o genético sim tem uma importância muito grande, mas não é só ele. Um outro fator que vem quase como um complemento do genético são causas sociais. O que é exatamente isso? E aí eu posso dividir causas sociais em dois lados, em dois caminhos. O primeiro deles, que eu acho que é até mais comum da gente perceber, é quando alguém passa por uma situação extremamente estressante e a partir daquilo ela desenvolve um transtorno. Isso é bastante comum até em filmes, acho que a gente consegue ver com alguma frequência. Que é um evento estressor que a partir dele a pessoa desenvolve uma doença, algum tipo de transtorno. Isso é uma forma da gente desencadear uma doença que muitas vezes a gente já tinha essa predisposição genética, mas também tem uma outra forma disso acontecer que a gente não considera tanto. Vamos pensar, por exemplo, uma criança que desde que ela nasceu, ela é muito negligenciada. Então ela não tem muito amor, não tem muito carinho, ela não tem as suas necessidades básicas de uma forma geral muito supridas, ela tá meio largada. Ela não passa por nenhum evento muito forte, muito pesado, muito marcante na vida dela que vai fazer um transtorno aparecer. Mas ela passa por tantos anos, tanto tempo sendo negligenciada, que em algum momento um transtorno pode aparecer. Isso é uma outra maneira dentro dessa causa social, que eu tô falando. Então, quando a gente considera a predisposição genética com o que acontece com a gente durante a nossa vida, isso pode aparecer. Então, eu acho que são essas duas causas, são as principais que cientificamente a gente consegue identificar, mas a ciência de alguma forma continua pesquisando, buscando
para tentar encontrar algum outro fator que também influencie, que também pese, e que a partir disso facilite também os tratamentos, que é basicamente do que eu vou falar agora. Muita gente pergunta se o transtorno bipolar, assim como outros transtornos mentais, se ele tem cura. A gente na psicologia e até na psiquiatria não usa o termo cura para questões psiquiátricas, porque a palavra cura tem o seu significado para a gente entender na doença algo que não vai voltar. E o transtorno mental, ainda hoje a gente não tem nenhum tratamento que garanta que ele não volte mais. Então todos os tratamentos, até do que eu vou comentar agora, ele não garante que a doença desapareça. Ele garante uma melhora significativa a ponto da pessoa continuar vivendo a vida dela tranquilamente, como se ela não tivesse tendo nada, mas ela continua com a doença, mas é uma doença mais controlada. E aí eu volto a dar o exemplo da diabetes. Uma pessoa que faz tratamento para diabetes ou que toma medicação, que controla a alimentação, por exemplo, ela não deixa de ter diabetes. Ela continua tendo, só que ela está controlada e a pessoa segue a vida dela quase que normalmente, vamos pensar assim. Para o transtorno bipolar é a mesma coisa. Os principais tratamentos que a gente consegue considerar são a psicoterapia. Por que psicoterapia? A gente consegue entender que todos os sintomas, até um pouco do que o Newton falou agora, geram muitos prejuízos sociais e emocionais no indivíduo. Então, isso precisa de atenção. E aí a psicoterapia é um espaço para isso, para a pessoa poder olhar para esses prejuízos, talvez que ela esteja tendo na vida dela, para ela poder pensar em maneiras de agir diferente, mas muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes, a psicoterapia, entre aspas, sozinha, ela não dá conta. Porque a alteração hormonal que a pessoa tem é tão grande que ela precisa do uso de medicação. Não vou entrar no mérito de que medicações, qual é melhor, eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu acho que não é meu objetivo aqui. Mas normalmente a maioria das medicações que são utilizadas são estabilizadores de humor. Ou seja, uma medicação que vai pegar o humor da pessoa e tentar deixar ele o mais equilibrado possível, vamos pensar assim. Então a ideia é que a pessoa não tenha picos de euforia e também ela não fique muito deprimida, porque é basicamente isso que no bipolar isso acontece, né? Essa alteração de humor. Então alguma medicação que ajude a estabilizar esse humor e a psicoterapia unificando isso, ajudando isso, a chance da pessoa ter uma retomada de vida o mais normal possível é muito grande. Então assim, não tem cura, mas tem tratamentos que são cientificamente comprovados que funcionam. Óbvio que muita gente tem reações diferentes às medicações e a psicoterapia também não é uma coisa tão prática que vai dar o mesmo resultado para todo mundo. Mas existem essas possibilidades, elas são reais. E queria fazer um segundo pedido para você que está assistindo. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida sobre tratamento, sobre as causas, se você quer algum tipo de orientação que talvez aqui no vídeo não tenha ficado muito claro. Comenta aqui pra gente que eu e o Newton a gente vai ter o maior prazer do mundo em poder responder, tirar alguma dúvida, enfim, a gente está disponível para isso. Aqui embaixo você também encontra as minhas redes sociais, não vou ficar falando todas porque eu tenho um monte, mas o Newton coloca aqui para se alguém quiser entrar em contato comigo também acompanhar um pouco o meu trabalho, e eu acho que é isso. Valeu aí, Rodolfo. É um grande prazer ter você aqui no canal, cara. Agora, pessoal, para finalizar, eu queria dizer que é muito importante a gente ter muito cuidado em usar os termos da psicologia no cotidiano. Como eu disse no início do vídeo, o termo bipolar caiu em uso vulgar. As pessoas costumam falar: ah, mas você não sabe o que você quer. Você é bipolar, vai procurar tratamento, seu maluco. É uma maneira de usar a palavra bipolar para tentar ofender e zoar uma pessoa. Só que o transtorno bipolar não é engraçado. Quem possui ela sofre, e sofre muito. É uma doença psicológica que altera o funcionamento emocional, comportamental e cerebral, trazendo muitos prejuízos aí para a vida da pessoa. Quem tem o transtorno bipolar não acha prazeroso, até que ela vai lá procurar tratamento para poder melhorar isso. Então, pessoal, vamos deixar os termos da psicologia com a psicologia. Beleza? Então é isso, pessoal. Acabamos de explicar aqui para vocês o que é o transtorno bipolar, quais são as causas, os sintomas e tratamento. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar like aí, se inscrever no canal e conhecer também o canal do Rodolfo, o Mais Psicólogos. Eu deixei todas as mídias sociais aí do Rodolfo na descrição, basta você acessar, fechou? Na semana que vem vai ter vídeo novo, então vou estar te esperando aqui. Até lá e um abraço.